Essa daqui é a história da maior jornada da humanidade. É uma narrativa que começa, olha, antes mesmo do tempo existir e vai até o destino que, no fim, aguarda a todos nós. E o ponto principal é exatamente esse. A fonte dessa história nos diz que isso aqui não é só sobre o passado. É uma jornada escrita com sangue, lágrimas e muita esperança. É uma história sobre cada um de nós, sobre o propósito para que fomos criados e o que nos espera lá na frente. Então tá, vamos começar do começo, né? Primeiro ato, a criação e a queda. O cenário, um mundo perfeito, onde não existia nem som, nem tempo. E aí, uma voz que não dava para conter ecoou como um trovão suave. Haja luz. A escuridão de repente se rasgou. O universo ganhou forma, ganhou cores, movimento. E do pó da terra, Adão foi moldado. Da costela dele, Eva foi formada. O que é impressionante de imaginar é a harmonia dessa cena. Na brisa da tarde, o próprio Criador caminhava com eles. A fonte descreve um estado de paz total, de inocência, de alegria pura. Era uma comunhão perfeita. Mas aí veio a ruptura. Olha só esse contraste. Esse momento que a gente conhece como a queda é o que quebra essa harmonia perfeita. De um lado, a paz do Éden. Do outro, o resultado da desobediência. Dor, suor e morte. A serpente sussurrou uma dúvida, a mão se estendeu para o fruto proibido e, num piscar de olhos, eles perceberam a própria vergonha. Vamos avançar para ver como a história começa a se reconstruir, porque da queda nasce um plano de redenção. A gente entra agora na era da promessa e da aliança. E uma aliança, só para a gente entender, é como um pacto sagrado, um acordo super solene entre Deus e a humanidade, que vai guiar todo o resto da história. Essa linha do tempo mostra direitinho a fundação de uma nação ao longo de séculos. Primeiro com Noé, vem a aliança do arco-íris depois do dilúvio, depois com Abraão, a promessa de uma descendência que não daria para contar. Com Moisés, a entrega da lei lá no Monte Sinai soltando fumaça. E finalmente com Josué, a conquista da terra prometida. Cada um desses momentos não é só um fato histórico. É como se fosse um tijolo na construção desse relacionamento sempre reafirmando o plano divino. E o que é fascinante aqui é o tamanho dessa promessa. Imagina ouvir isso. Olha para os céus e tenta contar as estrelas. Isso foi dito para um homem já idoso, com uma esposa que não podia ter filhos. Era uma promessa que pedia uma fé que desafiava completamente a lógica humana. E aqui a gente começa a ver um padrão se formando. O povo tinha uma terra, tinha uma lei, tinha promessas divinas, mas o coração humano, como a fonte descreve, vivia balançando entre ser fiel e ser rebelde. É um ciclo de libertação que era sempre seguido por uma nova queda. E isso nos leva direto para o próximo capítulo, a era dos reis, dos profetas e do exílio. Uma época de muita glória, mas também de uma falha espiritual gigantesca. E olha só que contraste no trono de Israel. Começa com o rei Davi, um pastor segundo o coração de Deus, que recebeu a promessa de um reino que duraria para sempre, mas a realeza que veio depois dele, mesmo sendo sábia, mesmo construindo templos, muitas vezes teve o coração desviado para a idolatria, para a riqueza. As consequências disso foram trágicas. O reino se dividiu em dois. O templo, que era o símbolo da presença de Deus, foi queimado até o chão, e o povo foi levado acorrentado para o exílio na Babilônia. Parecia que a glória tinha se perdido para sempre. Mas mesmo lá, na escuridão do exílio, a esperança não foi calada. Os profetas começaram a falar de uma promessa futura, uma nova aliança, que não seria gravada em pedra, mas sim no coração. Uma restauração que viria de dentro para fora, não só política. E depois de séculos de espera, chegamos ao clímax da promessa, a chegada do Salvador, o cumprimento de tudo aquilo que os profetas tinham sussurrado por tanto tempo. E esse novo reino, ele desafiou todas as expectativas. Não chegou com exércitos, mas sim com cura. Ele tocou em leprosos, deu vista a cegos, perdoou pecadores. Ele falava de um reino de compaixão e não de espada, o que, claro, acendeu o ódio dos líderes da época. A tensão aqui só aumenta. Enquanto ele partia o pão com os amigos, o traidor já estava se movendo nas sombras. Aquele que era chamado de rei foi coroado, sim, mas não com ouro, e sim com espinhos. No Getsêmane, o peso do mundo estava sobre os ombros dele. A agonia foi tão intensa que o suor se tornou como gotas de sangue, e a submissão foi total. Pai, passa de mim este cálice,
mas que não seja feita a minha vontade. E no Gálgata, o clímax. A terra tremeu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo e um grito ecoou: está consumado. E um silêncio desceu sobre tudo, como uma noite sem lua. O fim. Mas será que esse era mesmo o fim da história? A fonte nos dá uma virada de roteiro dramática. 3 dias depois, a pedra do túmulo tinha rolado. Os guardas caíram como se estivessem mortos. O túmulo estava vazio. E agora a gente vai para o ato final. Da ressurreição, a gente passa para o juízo e para o recomeço. A história cósmica está caminhando para sua conclusão. Lá no cenáculo, um vento forte, impetuoso, enche o lugar. O medo dos discípulos se transforma numa coragem absurda, e a mensagem, como um fogo, se espalha por todas as línguas, povos e nações, mesmo debaixo da ameaça de perseguição e morte. As visões do final são bem complexas, mas este resumo ajuda a gente a entender o confronto final. Primeiro, a ascensão da besta e o seu domínio. Depois, a guerra nos céus que joga o adversário aqui na terra. Em seguida, a batalha final no Armagedon, o ponto alto do conflito entre o bem e o mal. E por fim, o julgamento no grande trono branco. E é aqui que a gente vê como o círculo se fecha perfeitamente. Lá no começo, a gente tinha um jardim perdido, com a árvore da vida guardada por espadas de fogo. No fim, a gente tem a Nova Jerusalém, com o rio da vida e árvores cujas folhas curam as nações. A restauração é completa. E a jornada termina com essa promessa definitiva, a mesma voz que ecoa desde a criação e que sela o destino de tudo. Eis que faço novas todas as coisas. É o fim da dor, das lágrimas, da morte. É um recomeço absoluto.